O rei Salomão, conhecido por uma sabedoria dada por Deus, ele escreveu em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10: tudo quanto te vier à mão para fazer, faça-o conforme as tuas forças. Porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. O rei Salomão está ensinando aqui uma lição poderosa, que nós devemos estar sempre atentos às oportunidades de produzir, de sermos úteis, porque a nossa utilidade faz parte também da nossa frutificação. Hoje em dia nós vivemos em uma cultura que diz que nós devemos buscar com todas as nossas ganas e forças a nossa felicidade. Eu diria que o que há de mais valioso para buscarmos não é a felicidade, que a felicidade, na verdade, é um produto de viver uma vida conforme os moldes de Deus. Todos aqueles que buscam a felicidade, eventualmente veem ela se escapar das suas mãos. Porque, na verdade, nós fomos desenhados por Deus não para buscar felicidade, mas sim para buscar utilidade. Deus quer que sejamos pessoas úteis. Úteis para a nossa comunidade, úteis para a sociedade, principalmente úteis na nossa família, na família de Cristo também, na igreja do Senhor, úteis na vida de todos aqueles que estão à nossa volta. Porque quando buscamos a felicidade, essa é a forma mais egoísta de se viver. Ou seja, eu estou disposto a abandonar qualquer aliança, qualquer compromisso, qualquer responsabilidade em favor daquilo que eu sinto, do meu sentimento superficial e imaturo de realização. Em contrapartida, a busca pela utilidade é uma forma mais madura de viver, porque é o oposto do egoísmo, é viver com altruísmo, é viver viver para servir ao próximo, que é o que o Evangelho ensina da forma mais linda, a forma mais completa da expressão do amor. E isso então nos possibilita viver de forma que a nossa utilidade, a nossa frutificação seja uma bênção para o meio no qual vivemos. Quer seja isso na nossa família, na nossa igreja, na nossa comunidade entre irmãos e irmãs, na nossa comunidade, na sociedade, de uma forma em geral. Ou seja, o rei Salomão ele está dizendo, tudo quanto vier à mão para fazer, façam conforme as tuas forças, faça com excelência, faça e não ignore, não comece a deferir responsabilidades. Assuma a responsabilidade. Isso é poderoso, porque muito frequentemente as pessoas me perguntam, pastor, como que eu descubro o meu chamado? Como que eu descubro o meu dom? Né? E nós perguntamos isso, e é uma pergunta muito válida, porque devemos sim buscar a Deus para entender melhor qual é o chamado dele, o propósito do Senhor sobre as nossas vidas, o dom que ele nos deu. E eu sempre digo isso, e digo isso hoje para você, que talvez uma das formas mais fáceis, que está ao alcance de todos, de começar a identificar o que Deus te chamou para fazer, é observar quais são as necessidades que você percebe à sua volta. Porque, quem sabe, Deus não abriu os seus olhos para esse déficit, para essa necessidade, justamente porque Ele te colocou naquele lugar, naquele meio, naquele relacionamento, como uma resposta, quer seja ela uma resposta total, uma resposta parcial, uma resposta direta ou uma resposta indireta para aquela necessidade. Então, meu irmão, entenda isso, que o Senhor, Deus não, como diz o ditado, né? Ele não dá ponto sem nó. Então, o Senhor está sempre intencionalmente guiando a nossa trajetória, os nossos passos. A Bíblia diz que os passos do justo, eles são ordenados, guiados, direcionados pelo Senhor. Então, se você está enxergando uma necessidade, um déficit, se você está enxergando algum problema no meio em que você vive, essa não é uma oportunidade para você reclamar ou para você criticar as pessoas que, entre aspas, aí estão supostamente
com a responsabilidade de cuidar disso, entenda o seguinte: se Deus te colocou numa situação em que você percebe uma necessidade e tem recursos para atendê-la, quem sabe esse não é justamente o seu chamado. A expectativa de frutificação do Senhor sobre você talvez seja ser a resposta para essa necessidade. Porque, como discípulos de Cristo, fomos chamados para ser resposta. E essa realidade ela se aplica muito mais do que apenas o convívio cristão, até mesmo no mercado de trabalho. As empresas, na economia, as empresas mais valiosas são aquelas que são mais eficientes e eficazes para atender um problema, uma necessidade da sociedade. E toda vez que uma necessidade da sociedade é atendida, aquela empresa, aquele funcionário, ele é recompensado de acordo. Se compreendêssemos que Deus nos chamou para sermos resposta, nós não temeríamos tanto quando descobríssemos, quando percebêssemos uma necessidade ou um déficit. E isso eu vejo exemplos na Bíblia, vários exemplos na Bíblia disso, que me vem à mente é o exemplo de Neemias, por exemplo, Neemias capítulo 1, versículo 2 em diante, quando ele recebe a notícia que a cidade de Jerusalém estava em ruínas. Neemias ele não reclama, Neemias não critica supostamente quem deveria ter feito alguma coisa ou não fez, mas na verdade Neemias, ele primeiro vai aos pés do Senhor, clama ao Senhor com o coração cheio de angústia pela condição da cidade santa, e ele em seguida ele começa a buscar no Senhor quais são as formas que Deus pode capacitá-lo para ser resposta para aquilo. E ainda que ele não tinha os recursos necessários para fazer aquela obra, para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. É impressionante como, assim que ele percebe a necessidade e ele se coloca, consciente ou inconscientemente, ele se coloca à disposição para ser uma solução, quer seja parcial ou completa, para aquela necessidade, ou seja, ser um contribuinte e não um consumidor, mas contribuir para a solução. Aí Deus começa a abrir portas. O rei dá para ele todos os recursos necessários, ele recebe autorização para viajar, ele chega lá e tem mão de obra e ele começa a organizar toda a situação e no final um milagre acontece, os muros da cidade são reconstruídos em 52 dias, mas tudo porque um homem percebeu a oportunidade de frutificar, a oportunidade de ser útil, a oportunidade de servir em meio a uma demanda, uma necessidade imensa. Assim é também, por exemplo, a história de Davi, que teve uma reviravolta a partir de um episódio onde ele encontrou em uma necessidade, uma demanda intensa, a oportunidade de ser frutífero e ser útil. Foi quando ele ouviu de longe Golias desafiando os exércitos do Senhor e ele, ao invés de reclamar por quem não estava lutando, ou ao invés de criticar a Saul que estava escondido na sua tenda, ou ao invés de cochichar com os seus irmãos, ou quem quer que seja, Davi se apresenta e diz: quem é esse incircunciso filisteu? E em 1 Samuel capítulo 17, você percebe como a postura de Davi foi absolutamente importante para o desfecho daquela história, e não apenas isso, mas como a sua postura dá uma guinada na trajetória de vida dele. E a partir dali, ele então começa a ser posicionado por Deus. E logicamente, ele foi perseguido, mas tudo leva ele ao desencadear, vai afunilando para o cumprimento do propósito da vida, o propósito de Deus na vida dele. E assim devemos ser cada um de nós. Percebendo que as oportunidades, as demandas, o déficit à nossa volta, ele deve comunicar para nós que Deus está nos dando uma oportunidade de sermos frutíferos, sermos úteis no meio daquelas pessoas que estão à nossa volta. Então, meu irmão, você que está recebendo essa reflexão hoje, essa palavra, entenda que quando você percebe uma necessidade, não é momento de reclamar, não é momento de criticar, é momento de você buscar a Deus e entender. Se Deus te deu recursos para fazer a diferença no meio daquela situação, talvez seja por isso que Deus abriu seus olhos para enxergá-la.
Então seja frutífero, então seja útil, viva com propósito, porque foi para isso que Deus nos criou, em nome de Jesus. Deus te abençoe.